Irmãos, eu quero ler com os irmãos o texto de Efésios 4, do verso 17 até o verso 24. O apóstolo Paulo vem dizendo assim: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Que Deus possa nos abençoar através dessa palavra, irmãos. Vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos, ó Deus, essa oportunidade de podermos ouvir a tua voz, de nos reunirmos como teu povo e de podermos, ó Deus, reafirmar o nosso propósito de te servir enquanto vivermos, fazendo assim da tua igreja um instrumento para a transformação desse mundo pecaminoso em que vivemos, ó Deus. Tu sabes melhor que nós, ó Deus, o que vai nos nossos corações. E nós te pedimos que o Senhor esteja fazendo uma faxina nos nossos corações, ó Deus, tirando todo e qualquer mau pensamento, tudo aquilo que não te agrade, e como o próprio texto diz, ó Deus, que nós estejamos nos despojando de tudo aquilo que nós tínhamos antes de te conhecermos, antes de aceitarmos o teu evangelho, antes de te servirmos, ó Senhor. Continua abençoando o teu povo, ó Deus. Abençoa aqueles que também não estão na live, que eles possam ser visitados pelo teu Espírito nesse momento. Também visita os nossos amigos enfermos, os nossos irmãos que estão em hospitais, outros que estão viajando ou em outras atividades, não podendo estar presentes nesse momento. Visita-os também, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, quando eu vejo um texto como esse de Efésios 4, do verso 17 até o verso 24, eu vejo assim, olho assim para o apóstolo Paulo falando para nós hoje, irmãos. Ele nada mais está fazendo do que falar para nós. O nosso mundo de hoje continua da mesma forma que o mundo do apóstolo Paulo. Não existe nada de diferente no nosso mundo de hoje, no povo de hoje, para o povo daquele primeiro século, aqueles irmãos da igreja de Éfeso, para os quais o apóstolo Paulo estava falando. E é uma preocupação muito grande que eu tenho, e que nós todos devemos ter, porque muitas vezes, nós saímos do paganismo, fomos alcançados pelo Senhor Jesus, mas temos assim dificuldade em abandonar aquelas práticas pecaminosas, aquelas práticas pagãs, aquelas práticas que estavam nos levando para o inferno. E nós vemos a igreja hoje, irmãos, fazendo assim vista grossa até para algumas práticas,
que não são práticas cristãs, que não são oriundas da justiça de Deus. E diz o ditado que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, né? É necessário que nós estejamos todos os dias reavaliando aquilo que nós estamos fazendo como crentes no Senhor Jesus, a vida que nós estamos vivendo, o testemunho que nós estamos dando, né? As atitudes que nós estamos tendo como servos do Senhor e como igreja dele em prol da salvação do mundo. Que muitos já perderam, irmãos, essa noção de justiça, de pureza, de piedade que é exigido de nós como servos do Senhor. O apóstolo Paulo, ele apela àqueles irmãos da igreja de Éfeso para que abandonem o estilo anterior de vida e partam pelo novo caminho da vida cristã. Nesta sessão que nós vamos abordar hoje, irmãos, ele resume o que considera as características essenciais da vida que existia no paganismo, como nós éramos antigamente, antes de nos convertermos. E ele alista algumas coisas que eu quero mostrar para os irmãos que eram características nossas e não podem ser mais hoje características nossas, né? E ele diz lá que os pagãos se ocupavam de coisas vazias e carentes de importância. Será que o mundo de hoje também não está preocupado com coisas vazias e carentes de importância? Será que no nosso meio, no âmbito da igreja, as pessoas não estão valorizando algumas coisas que não são essenciais e querendo viver a superfluicidade, né? O que é supérfluo. Vivemos numa geração em que a igreja está preocupada com atividades. Tem largado, tem deixado de se preocupar com o que é fundamental, que é uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de devoção a Deus. A igreja tem deixado. A igreja quer movimentos. Movimentos enchem a igreja, irmãos. Mas movimento não salva a pessoa. Os pagãos também, eles tinham suas mentes, ele usou um termo aqui que eu achei muito interessante, obnubiladas. Eu nunca tinha visto esse termo, né? Eu fui lá no dicionário, né? Diz que é tapar com uma nuvem. Os pagãos tinham as mentes tapadas como que por uma nuvem pela ignorância. Então os pagãos ainda têm desculpa porque eles são ignorantes, eles não conhecem a verdade. Já aqueles crentes para quem o apóstolo Paulo estava falando, eles conheciam a verdade. E era assim, o apóstolo Paulo até usa em outro texto, né, que eles eram indesculpáveis. Não existia desculpa para eles, porque eles conheciam a verdade. O mesmo se aplica a nós, irmãos. Não existe desculpa para nós, porque nós conhecemos a verdade. Ele ainda vem dizendo no texto que os seus corações, os corações dos pagãos estavam petrificados. E a palavra que Paulo usa para petrificação dos corações é uma palavra grega chamada porossis, que vem de poros, que originalmente designava uma pedra mais dura do que o mármore. Então o coração dos pagãos era duro como pedra. E essa palavra chegou até a ter uma certa aplicação médica, né? Era aplicada ao endurecimento das articulações que paralisa intensamente os movimentos. Também ao calo que se forma na juntura de um osso quebrado, calo que é mais duro que o próprio osso. Essa palavra que ele usou, né? Para endurecimento. Entre nós também, assim como entre os efésios da igreja, existiam pessoas que estavam com os corações endurecidos. Pessoas que têm ouvido a verdade, que têm sido exortadas diuturnamente, mas que não mudam de atitude. Muito preocupante quando eu ouço o apóstolo Paulo falando isso
para aqueles irmãos e vejo que nas nossas igrejas existe muito disso. Pessoas que estão com essas características. Finalmente o termo chegou a significar a perda de toda capacidade sensitiva. O indivíduo que tinha o sentimento petrificado, ele perdeu toda a capacidade sensorial. E descreve algo tão endurecido e petrificado que não tem mais capacidade de sentir. Paulo diz que a vida dos pagãos é semelhante a isto. É uma vida tão endurecida que perdeu toda a capacidade de sentimento. Eu falo sempre com os irmãos, eu sempre estou lembrando aos irmãos de que nós, a igreja, nós temos, no século presente, temos perdido, né, a capacidade de sentir. A igreja, ela foi feita, Jesus instituiu a igreja para quê? Para que nós exercitássemos a mutualidade. E o que é a mutualidade? É quando eu exercito a mutualidade, isso quer dizer que eu sou preocupado com o problema do meu irmão. A igreja foi instituída para isso, para que as pessoas, nós, os crentes, os salvos, estivéssemos cuidando uns dos outros, estivéssemos nos auxiliando. E a palavra é usada muito no Novo Testamento, exortando, que quer dizer você pegar pela mão e ajudar na caminhada. A igreja foi instituída para isso, para que houvesse mutualidade. E é um exercício de sensibilidade. A igreja perdeu isso. Quando eu vejo, irmãos, a igreja acontecendo, né, o que está acontecendo no Brasil, né, eu vejo a Rede Bandeirantes, a Rede Cultura fazendo campanhas para recolher alimentos para os mais necessitados. Eu fico assim muito preocupado, porque isso era papel da igreja, não é papel deles. Não é nem papel do Estado, o Estado não tem sensibilidade para isso. Deveria ser do Estado, mas nunca foi. Se os irmãos forem ler lá, fazer uma leitura histórica, lá no primeiro século, vê se o Império Romano tinha preocupação em dar comida e dar habitação para alguém. Não. Quem fez foi a igreja. E a igreja foi reconhecida por causa da sua sensibilidade. A igreja perdeu a sensibilidade. Eu ligo a televisão, vejo o cara contando lá um testemunho. Porque eu abri 3 firmas nesse momento de pandemia, eu comprei 4 carros importados, tal. E o teu próximo, onde é que tá? O cara é tão crente, mas não deu nada para ninguém. O Deus que ele serve só é Deus dele, não é Deus dos outros. Isso é uma tremenda mentira. É uma tremenda falácia diabólica. E a igreja tem aplaudido esse tipo de coisa. A igreja não está preocupada com os pobres do mundo. Tem que os espíritas estarem preocupados, a rede de televisão, os empresários. Isso não é papel deles, é papel nosso. Estamos vivendo como os pagãos, cada um preocupado consigo mesmo, olhando para o seu umbigo. E essa era a grande exortação do apóstolo Paulo àqueles irmãos que eram oriundos do paganismo. Nós ainda, irmãos, somos mais ainda indesculpáveis, por quê? Por mais pagão que eu seja, né? Ou que os irmãos sejam, todos nós temos uma raiz na igreja católica, que é cristã. Deveríamos ter essa sensibilidade, a sensibilidade cristã. E ele vem alistando algumas coisas. Eu alistei aqui 3 pontos, né, irmãos, para ser bem sucinto. O primeiro ponto que eu alistei é que o pecado, né, ele tem um efeito petrificador. Não é só a ignorância pagã que faz com que eu não tenha sentimento, mas é o pecado. O pecado faz com que eu perca a sensibilidade.
fique com o coração endurecido, petrificado. E é essa a exortação que o apóstolo Paulo faz aos irmãos de Éfeso, né? Para que eles revejam a sua postura e a sua vida cristã. E se convertam, mudem de situação, né? Então, o pecado tem um efeito petrificador. O processo do pecado pode se discernir muito bem. Ninguém faz-se um grande pecador de um momento para o outro. Em princípio, se olha o pecado com temor e horror. Quando se peca, o coração é invadido por remorso e pesar. Mas quando se continua pecando, chega um momento em que desaparece toda a sensibilidade. Podem-se cometer as coisas mais vergonhosas sem o mínimo reparo. A consciência chega a petrificar-se. Paulo enuncia a grande acusação de que a vida pagã petrifica de tal forma a consciência do homem que acaba com todos os seus sentimentos. É como, irmãos, uma loucura. O indivíduo começa com uma insanidade leve, né? Mas se ele não cuida, ele vai ficando, né? É como a gente dizia no quartel, vira louco de pedra, né? Fica louco que tem que ser internado e tem que ser contido muitas vezes, né? Mas ele começou com uma loucura mansa, né? Como se diz. Assim é o pecado. Começa de uma forma perene. Igual eu costumo dizer, né? Nos vícios, né? O indivíduo ele não se torna alcoólatra num estalar de dedo. Ele começa tomando meio copo de cerveja, aí toma um copo de cerveja, aí toma uma cerveja de meia garrafa, daí toma uma garrafa, daí daqui a pouco ele está tomando 12, daqui a pouco ele está tomando 12 com mais 2, 3 conhaques, né? Ou com uma caipirinha, e vai indo, aí chega num ponto que ele vive bêbado o dia inteiro. Isso é para ser simples, nem vou citar os outros vícios, né? Mas a pessoa começa assim, devagarinho. O pecado é a mesma coisa. O pecado é algo inerente do ser humano. E ele tem que ser morto, ele tem que ser apagado, ele tem que ser destruído da nossa vida. Porque senão ele vai graçando igual erva daninha, né? Os pagãos cometem com avidez toda classe de impureza. E ele aqui ele está dizendo, irmãos, não está dizendo para pagãos, ele está dizendo para os irmãos da igreja, que eles estavam agindo como esses pagãos, como eles eram antes, né? Os pagãos cometem com avidez toda classe de impureza e agem dessa maneira por lascívia. E ele usa uma palavra, né, que chama azeugeia, e Platão define essa palavra como impudicícia. Outros autores traduzem como disponibilidade para qualquer prazer. Segundo Basílio, né, o bispo de Cesareia, é uma disposição da alma incapaz de aguentar o rigor da disciplina. Quando eu falo para os irmãos, né, que a antiguidade foi marcada, a antiguidade da igreja foi marcada pelas disciplinas espirituais, era exatamente isso que os pastores pregavam e ensinavam. Que deveria haver, eu até dei para meus alunos na sexta-feira, eu estava mostrando para meus alunos do seminário que eles tinham 2 dias na semana para fazer jejum, tinham dias de oração, tinham várias orações durante o dia, eram disciplinados, os crentes eram levados a uma vida de disciplina. O indivíduo, quando chega num ponto de ser petrificado, perder o sentimento, a sensibilidade, com certeza, ele não aguenta mais o rigor de disciplina. Nós podemos ver, irmãos, nós temos quantas reuniões na semana? Qual a porcentagem de irmãos que participam? Alguns irmãos têm dificuldade porque são incapazes de aguentar o rigor da disciplina. Nós vivemos num mundo indisciplinado, onde as pessoas são, assim,
levadas a viver igual cachorro, né? Cachorro brabo, né? Cachorro, esses cachorros do mato que não tem disciplina. E mesmo assim, os cachorros ainda têm um líder, né? Seguem o líder deles. Mas são assim, rebeldes. Nós vivemos num mundo desse jeito. E lá na época do apóstolo Paulo, quando ele escreveu isso, era a mesma coisa, irmãos. Era a mesma coisa. Ele também, ele quer mostrar que a grande característica da azeugeia, né, é essa: o homem mau ordinariamente tenta ocultar o seu pecado, mas aquele que tem azeugeia em sua alma não se preocupa com o que possa provocar na opinião pública o seu desafio e insulto à decência. Nós estamos vivendo isso, irmãos. Na época do apóstolo Paulo não tinha internet, né? Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, né? Hoje está pior ainda do que. Nós vemos que as pessoas não têm vergonha de se expor. Essa semana eu vi uma reportagem, uma pessoa, né, uma cantora aí, processando um ex-namorado porque ele queria publicar na internet umas fotos que ela mandou para ele nua. Irmãos, uma pessoa de caráter, de boa índole, não manda foto nua pro namorado, né? Nem o namorado manda pra namorada. Nós estamos vivendo nessa época. As pessoas não se contentam de mandar uma foto normal, tem que mandar pelado, né? Que é bonito, chama atenção e se expõe. Daí, de vez em quando, né, sai do controle e vai para a rede, para o mundo inteiro, todo mundo vê, né? Nós vivemos nessa situação. As pessoas perderam o pudor. É exatamente isso que o apóstolo Paulo estava falando. É um desafio e um insulto à decência. O que lhe importa, né, o que importa é satisfazer os seus desejos. O ser humano, né, insensível, o crente insensível. Eu vou usar o termo crente, irmãos, porque eu estou lidando com pessoas na igreja, né? Mas uma pessoa dessa não é crente, né? Essa pessoa que o que importa é satisfazer os seus desejos, né? Muitos têm a suficiente decência de tentarem ocultar os seus pecados. O homem que vive insensível, né, não se interessa por quem é espectador de sua vergonha, a fim de obter os seus desejos. É o que se fala hoje, né, irmãos? A vida é minha, eu faço o que eu quero. Nós estamos vivendo numa sociedade dita cristã que tem essa prática. O pecado pode dominar um homem de tal maneira que lhe faça perder toda a decência e a vergonha. No teor de vida pagã, o pecado chega a dominar tanto que se perde o sentido natural da vergonha. O homem deixa de ser um homem para rebaixar-se à condição de besta. Então, irmãos, o apóstolo Paulo estava preocupado porque havia isso, estava acontecendo isso. Se nós formos ver uma outra carta, né, a carta dele aos Coríntios, nós vamos ficar assim, indignados de ver as coisas que aconteciam na igreja. Se pegarmos mesmo Romanos, nós estamos estudando Romanos na IBD, né? Se nós formos nos aprofundar no texto de Romanos, nós vamos ver, né, mais para frente, que ele diz que as pessoas perderam a noção e estão se insuflando, homem contra homem, mulher contra mulher, né? Nós vivemos nessa sociedade. Nós devemos tomar muito cuidado, porque também se perdeu o senso de morte espiritual. O indivíduo acha que Deus é um Deus bondoso e que não vai mandar ninguém para o inferno. Deus não quer mandar ninguém para o inferno mesmo, né? Deus não quer que ninguém se perca. O homem vai para o inferno porque ele quer. Vai porque é desobediente, porque é insensato, porque perdeu, né,
toda a capacidade, né? Ele diz aqui, no teor da vida pagã, o pecado chega a dominar tanto que se perde o sentido natural da vergonha. O homem deixa de ser um homem para rebaixar-se à condição de besta. Perde o raciocínio, né? É muito triste isso. Nós temos que falar isso para a igreja. Porque as pessoas estão adentrando a igreja com aquele sentimento de que pode-se fazer qualquer coisa. Eu fico indignado quando eu vejo algumas práticas em algumas igrejas, pessoas que perderam a consciência do temor de Deus. Pessoas que vivem como se estivessem num clube. Se vestem como se estivessem no Ipanema, na recreativa, né? Só falta ir na igreja de biquíni, né? Vão de qualquer jeito, perderam a noção. Gente que vive em família como se fosse um pagão, perdeu a noção de que a sua casa é um templo, é um santuário, é ali que começa a vida cristã. Os pais perderam essa noção de que é ali que começa o ministério da igreja, ali em casa. E eu sei que muitos irmãos muitas irmãs principalmente são casadas e os maridos não são crentes, mas eu fico admirado de ver que elas testemunham isso. E a Bíblia diz que os seus maridos serão ganhos por causa do seu temor a Deus. Agora fico triste quando vejo maridos e mulheres crentes vivendo essa vida de dissolução. O segundo ponto que o apóstolo Paulo alista aqui para nós nesse texto, né, é que o homem sem Cristo realiza tudo isso pela insaciável avidez dos seus desejos. Nós já vimos que o pecado, ele fez com que acontecesse isso. Até a entrada do pecado não existia isso. O homem era disciplinado e era obediente. A obediência faz isso, contém o indivíduo. A partir do momento em que o homem se rebelou, o que aconteceu? Extravasou, né? Veio à tona toda a vontade, né, insaciável, a avidez dos seus desejos foram expostas. E é isso que nós estamos vivendo a cada dia. Outro, irmãos, cada dia está sendo pior. Não adianta a gente achar que vai melhorar. Nós podemos melhorar na igreja, no nosso lar, nós que somos convertidos, que conhecemos a palavra, que temos o Espírito Santo, a nossa prioridade é melhorar mesmo, né? Mas os pagãos, né, os sem Deus, a tendência deles é piorar. A palavra que o apóstolo Paulo usa, né, é pleonexia. É outro dos termos terríveis. Os gregos a definiam como avidez arrogante, execrável amor de possuir, desejo ilícito de possuir o que pertence ao outro. Espírito pelo qual o homem está sempre disposto a sacrificar o seu próximo em altares de seus interesses. Pleonexia é o desejo irresistível de ter aquilo ao qual não temos direito algum. Pode derivar em roubo de coisas materiais, em atropelo de outros para impor o próprio pensamento, em pecado sexual. É o espírito do homem que não cuida a quem fere ou que método usa a fim de obter os seus desejos. Paulo observava 3 coisas terríveis, né? Que os pagãos, né? Os irmãos da igreja, né? Oriundos do paganismo, né? Estavam tão dominados pelo pecado que tinham perdido toda a vergonha e decência. Estavam tão à mercê de seus desejos que não se preocupavam
com as pessoas ofendidas ou inocências destruídas. Nós também temos visto isso no nosso meio, irmãos. As pessoas articulando, né? A gente chama de política, né? No meio nosso, irmãos, temos muito de política. Muitas vezes, né? Para alcançar os nossos interesses, né? Nós fazemos, né? Conluios. Não usamos de franqueza. Somos assim falsos. Articulamos. Eu lembro numa Assembleia da Convenção que eu fui, em Jundiaí. E na hora do almoço, né, antes da eleição da diretoria, a eleição ia ser à tarde, e eu vi um monte de gente, pastores, né, indo nas mesas, conversando e tal. Aí passou um pouco, chegou um pastor que eu nunca nem tinha visto, não conhecia. Aí veio falar comigo, tal, conversou, perguntou onde era a minha igreja, tal, e eu falei que era pastor de uma congregação. Quantos membros tem? Tem 20 membros. O cara nem deu bola pra mim, foi embora, nem falou nada. Aí daqui a pouco veio um outro lá, aí chega, conversa, tal, falou assim: então, irmão, gostaria que o irmão votasse no pastor fulano. Eu bem conheci o pastor fulano. Eu falei assim: eu não vou votar no pastor fulano porque eu não conheço o pastor fulano. E outra, a atitude que você está tomando, eu não acho cristã. Porque eu acho que quem elege é Deus. Deus já elegeu. Deus já marcou quem vai ser o eleito. Ele já escolheu. Não sou eu que escolho, e nem você. O cara saiu meio sem graça assim, mas eu fiquei indignado. Porque isso aí é uma coisa que não deve acontecer no nosso meio, irmãos. Conluio, conchavo. Nós estamos vivendo num mundo assim, que as pessoas querem subir fazendo esse tipo de trabalho, de coisinha, trabalhinho sujo. E isso é uma falta de sensibilidade para com as pessoas, para com os irmãos, para com os crentes, né? Os pecados do mundo sem Cristo de hoje em dia são exatamente os mesmos. Vimos irromper por toda parte e passear majestosamente pelas ruas de qualquer cidade. Às vezes nós ingenuamente costumamos dizer: porque a igreja primitiva era maravilhosa, porque na igreja primitiva tudo era bom, tudo era santidade, pureza e retidão, né? Para os irmãos verem, né? Não era não. Gente é gente em qualquer lugar. Hoje nós somos até piores porque nós somos uma população maior, né? A igreja tem mais gente do que naqueles primeiros dias, né? E por último, o apóstolo Paulo faz um apelo, né, aos Efésios, no sentido de que acabem com esse tipo de vida. Ele diz literalmente para aqueles irmãos: despojem-se da passada maneira de viver, assim como despojam-se de um vestido velho. Vistam-se de uma maneira nova, despojem-se de seus pecados e vistam-se da justiça e santidade que Deus lhes pode dar. Irmãos, são poucas as passagens que mostram assim a terrível cara do pecado e que insistem com maior intensidade no abandono da vida do mundo para empreender o caminho de Deus. Eu acho que nós devemos estar sempre, quanto mais lemos a Bíblia, nós devemos meditar nesse sentido. Como tem sido a nossa vida como igreja? A minha vida como igreja, ela começa comigo, né? A igreja sou eu. A igreja vai ser melhor se eu for melhor. Nós costumamos às vezes dizer assim: a igreja lá, fulano, é uma igreja ruim, não sei o quê. Não é a igreja que é ruim, são os crentes que são ruins. O pastor é ruim. A igreja começa em mim.
Nós costumamos cantar até, né? Um canto, a começar em mim, quebra corações, né? Começa em mim, irmãos. E a oração e a exortação do apóstolo Paulo é nesse sentido, de que começa em nós. Que nós, de fato, façamos uma análise crítica da nossa vida. Como que nós temos sido? Qual a nossa capacidade de sentir a necessidade do outro? Qual a nossa capacidade de nos mobilizarmos para que o outro tenha uma vida melhor? Qual a nossa capacidade de deixarmos de criticar o outro e tentar ajudar o outro? Que é muito fácil, né? Nós criticarmos. O que é difícil é olharmos os pontos positivos das pessoas. Todos nós somos iguais, irmãos. Temos pontos horríveis. Mas nós não devemos valorizar isso. Nós devemos olhar os pontos positivos. Os pontos negativos eu tenho que ver e tenho que mudar. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. E tem que ver onde está errando, onde está vacilando e se convertendo desse mau caminho, para que a igreja de fato seja abençoada. Se você quer que a sua igreja seja de fato uma